Fala galera, eu sou o José do PET UFMG e neste vídeo nós falaremos um pouco mais sobre análise transiente. A análise transiente é um tipo de simulação extremamente utilizada porque ela vai fornecer para a gente várias informações sobre o comportamento do circuito em função do tempo. E para a gente ver como ela funciona, nós vamos montar um filtro passa-baixas. Então aqui nós temos uma fonte independente de tensão fornecendo um sinal senoidal de 1 volt de amplitude e 1000 Hz de frequência, um resistor de 1000 ohm e um capacitor de 2 microfarad. Lembrando que é necessário acrescentar o nosso GND. Então agora eu clico no botão Run da barra de tarefas e a aba que eu vou utilizar para esse tipo de simulação é a primeira, chamada transiente. Aqui nós temos várias informações que podem ser preenchidas, só que geralmente, na maior parte das vezes, a gente usa somente o stop time, que significa tempo de parada, ou seja, nessa caixinha de texto você vai digitar o tempo em segundos que você deseja que o programa colete informações. Se você quiser saber um pouco mais sobre essas outras informações, fique à vontade para fazer o download da nossa apostila, porque lá está tudo detalhado. Então aqui eu vou escolher um tempo de parada de 5 milissegundos, vou apertar OK. E logo em seguida, uma janela gráfica vai aparecer na tela. Sempre que eu fizer uma simulação na qual eu vou usar a janela gráfica, toda vez que eu passar o mouse sobre os componentes do circuito, o cursor do mouse vai alterar. Então, por exemplo, quando eu coloco ele sobre algum nó do circuito, eu tenho uma ponta de prova vermelha. Quando eu passo ele sobre algum componente, aparece um amperímetro. Então, por exemplo, se eu quiser ver no gráfico o formato de onda fornecido pela fonte independente, eu clico neste nó aqui. Aí, como vocês podem ver, eu tenho uma curva senoidal com 1 volt de amplitude e 1000 Hz de frequência. Lembrando que o gráfico vai me mostrar o intervalo de tempo somente até o intervalo que eu determinei como ponto de parada. E agora, para comparar, eu vou plotar no gráfico a curva da tensão sobre o capacitor. E eu posso plotar nele quantas curvas eu quiser. Mas para não ficar muito poluído, eu vou retirar essas aqui e plotar as correntes nos dispositivos. Para excluir alguma curva do gráfico, então, eu aperto o atalho F5 do teclado e clico sobre o nome desta curva. Agora eu vou plotar a corrente que passa pelo circuito. Então aqui nós também temos uma corrente senoidal e você pode utilizar algumas ferramentas para visualizar algumas áreas do gráfico de forma mais detalhada. Por exemplo, você pode usar as ferramentas de zoom, dando zoom em alguma região específica. Para voltar, basta você apertar neste botão Zoom Full Extents. Então ele ajusta a curva para caber inteiramente no gráfico de novo. Um recurso muito útil da janela gráfica é o cursor do gráfico. Então agora eu vou plotar novamente as curvas de tensões que eu havia excluído agora há pouco e vou utilizar os cursores do gráfico. Para utilizar, basta você clicar sobre o nome da curva. Vai aparecer essa pequena janelinha aqui. Como eu cliquei só uma vez, eu tenho aqui o primeiro cursor, cursor número 1, como vocês podem ver ao passar o mouse sobre essa linha pontilhada. E eu posso movimentar ela para qualquer ponto que eu quiser da curva, sendo que a coordenada do ponto em que eu escolher vai aparecer nessa caixa. Então aqui eu tenho a coordenada horizontal e aqui a coordenada vertical. E ela é interessante porque eu posso acrescentar outro cursor na mesma curva. Então agora eu tenho o cursor número 1 e o cursor número 2. E o interessante disso é que, logo embaixo aqui nessa janela, eu tenho uma outra aba, uma outra seção, na qual eu vou ter a diferença entre o cursor 2 e o cursor 1. Então aqui eu tenho a diferença no eixo horizontal e a diferença no eixo vertical. Os cursores do gráfico, então, facilitam uma análise mais detalhada das curvas plotadas no gráfico. Outra coisa interessante é que, além das curvas de tensão e de corrente, você pode plotar no gráfico também as curvas de potência. Então, quando você posiciona o mouse sobre algum componente e aperta a tecla Alt, perceba que o cursor do mouse foi substituído por um pequeno termômetro. Então, você clica sobre o componente e agora você tem a curva da potência dissipada por ele. E um último detalhe muito importante é que, quando você plotar
as correntes no gráfico, perceba que o que será plotado no gráfico é a corrente correspondente a essa seta vermelha que aparece no multímetro ao posicionar o mouse sobre o componente. Então perceba que aqui, no caso do resistor, eu tenho uma corrente circulando no sentido anti-horário. Porém, quando eu posiciono o mouse sobre o capacitor, eu tenho uma corrente circulando no sentido horário, como vocês podem ver pelo sentido da seta vermelha. Então, só plotando aqui para vocês, dá para perceber que as correntes são iguais, porém com o sinal invertido. E provavelmente vocês devem estar se perguntando como que elas aparecem invertidas no gráfico, já que elas se tratam de uma mesma corrente, uma vez que nós estamos simulando um circuito em série. Bom, isso tem a ver com a polaridade do dispositivo que você insere no circuito. Lembra no vídeo passado, quando eu falei para tomar cuidado com a polaridade do resistor? Se eu inverter a orientação dele no esquemático, eu também vou inverter a orientação da corrente que passa por ele. Vou mostrar para vocês como isso funciona na prática. Então agora eu vou fechar a janela gráfica e vou inverter a polaridade desse resistor aqui. Vou colocar a resistência dele no valor de 1K e agora vou simular de novo. Ao passar o cursor do mouse sobre o dispositivo, perceba que agora o sentido da corrente mudou. Então, quando eu passo o mouse sobre o resistor, eu tenho uma corrente no sentido horário. E a mesma coisa no capacitor. Quando eu peço para o gráfico plotar a corrente nos dois dispositivos, agora eu tenho a mesma corrente passando por eles. Então, tem que ficar atento a essa polaridade também. Uma outra coisa muito importante, se tratando de simulações na qual eu faço a utilização da janela gráfica, é ficar atenta ao tempo de parada quando eu tenho uma fonte que fornece um sinal alternado. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho um sinal senoidal com 1000 Hz de frequência. Isso quer dizer que uma oscilação completa dessa fonte dura 1 milissegundo. Se eu vir aqui no tempo de parada e pedir um tempo igual a 1 segundo, ao simular, eu vou ter uma confusão no gráfico. Porque aqui eu posso perceber que o tempo de parada de 1 segundo é muito maior do que o período dessa curva senoidal. Então eu vou ter tantas, mais tantas oscilações sendo plotadas no gráfico que não dá para diferenciar nenhuma. Outra coisa é quando eu peço um tempo de parada muito menor. Então, por exemplo, eu vou pedir 1 microsegundo. Quando eu faço a simulação e ploto a curva, eu tenho um intervalo tão pequeno da curva que não parece mais uma curva senoidal, parece uma reta. Então eu tenho que ficar atento quanto a essas questões. Analisar a frequência de oscilação do meu sinal com o tempo de parada que eu vou plotar no gráfico. Então, se eu quiser ver, nesse caso, 5 oscilações da fonte, basta que eu escolha um tempo de parada igual a 5 milissegundos. Pronto. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre análise transiente. Caso vocês precisem, fiquem à vontade para entrar em contato com a nossa equipe. Um grande abraço para todos e eu vejo vocês no próximo vídeo.